Tudo se inicia com Regina sentada na praça, perdida em pensamentos enquanto olha para uma foto que encontrou no escritório de Gonçalo. A imagem de Renata e Roberta lado a lado a deixa inquieta. Ela sabe que uma delas é sua filha, mas qual? Esse mistério a consome, pois nenhuma das duas imagina que não é filha biológica de Josefina. Com o coração apertado, Regina decide que precisa descobrir a verdade, mesmo que isso mude tudo para sempre. Na empresa, Roberta invade no escritório de Gonçalo e Matias como uma tempestade. Seu tom é agressivo e suas palavras, afiadas. Ela exige o dinheiro que acredita ser seu por direito. Eu não pedi para Matias se casar comigo, nem para carregar o sobrenome dessa família. Gonçalo, com paciência desgastada, tenta argumentar que fez tudo pensando no melhor para ela. Mas Roberta rebate, dizendo que nunca o considerou como pai e que Matias é um tolo. Antes de sair, ela grita, cheia de raiva, que eles ainda vão se arrepender de tudo e que apenas Renata sempre se sai bem. Enquanto isso, no consultório médico, Ezequiel está ao lado de Alzira, ouvindo atentamente as recomendações de Marina sobre o repouso de Alzira. Marina explica que a saúde do bebê depende diretamente de como Alzira será cuidada em casa. Com um tom firme, Ezequiel promete que fará tudo o que for necessário para proteger sua mulher e seu filho. Alzira, emocionada, repete as palavras dele, como se precisasse confirmar o compromisso. Marina o autoriza a levá-la para casa, mas reforça que Alzira deve se mover o mínimo possível. Determinado, Ezequiel garante que tudo vai ficar bem. No povoado, Jerônimo está em sua casa, olhando para o celular. Ele percebe uma chamada perdida de Renata, e por um momento, pensa em retornar. Mas logo desiste, suspirando como se algo o impedisse. Longe dali, Renata desabafa com Adriana, frustrada por Jerônimo não ter atendido sua ligação. Adriana tenta acalmá-la, sugerindo que talvez ele estivesse sem sinal, mas Renata tem suas dúvidas. Com um gesto decidido, ela apaga o número dele de seu celular. Nesse instante, uma funcionária da casa entra com uma encomenda para Renata. Ao abrir, ela encontra um colar verde deslumbrante e um bilhete assinado por Augusto, dizendo que é para combinar com seus olhos. Embora agradecida, Renata parece decepcionada e murmura para Adriana que talvez seja hora de focar em Augusto. Regina, por outro lado, ainda está sentada na praça, observando as pessoas passarem enquanto suas memórias dançam entre momentos vividos com Renata e Roberta. A incerteza sobre qual delas é sua filha a atormenta, e ela sente que o tempo está se esgotando para descobrir a verdade. Na fazenda, Carina conversa com Lázaro sobre o que o padre disse sobre adiar o casamento. Lázaro concorda, explicando que é para protegê-la. Se for preciso esperar uma eternidade, eu espero, ele declara. Mas Carina, impaciente, diz que não pretende esperar tanto tempo. Ela quer ser esposa dele logo. Lázaro, então, diz que precisa ir trabalhar e pede que ela não espere por ele para comer. Ao sair, deixa Carina com uma expressão confusa e ligeiramente magoada. No hotel, Roberta está irritada e reclama com Josefina sobre ter sido deixada sem nada por Gonçalo e Matias. Josefina, sempre estrategista, garante que elas não dependem apenas desses homens para conseguir dinheiro. Com um sorriso malicioso, ela abre uma mala cheia de notas e mostra a Roberta. Isso é apenas o começo. Em breve, teremos ainda mais. Roberta,
surpresa e agradecida, abraça a mãe. Josefina, com frieza, afirma que enquanto estiver viva, Roberta nunca estará sozinha. Na enfermaria, Jerônimo confronta Álvaro. Ele explica que Lázaro já sabe que ele está vivo e exigiu que Jerônimo garantisse que Álvaro nunca mais se aproximaria de Carina. Mas Álvaro reage com fúria, dizendo que não pode cumprir essa promessa. Jerônimo é direto: se não cumprir, você voltará para a cadeia. Álvaro, revoltado, lembra que acreditava que teria liberdade para reconstruir sua vida com Carina. Mas Jerônimo deixa claro que nunca teve essa intenção. Enquanto isso, Honório conversa com Adriana sobre Constanza. Ele comenta que ela finalmente relaxou e dormiu, mas ainda está preocupado com sua recuperação, já que ela mal consegue falar ou se mover. Adriana tenta tranquilizá-lo, dizendo que com o tempo tudo vai melhorar. A conversa muda para Renata, e Honório pergunta o que está acontecendo com ela, pois a sente muito pensativa. Adriana explica que precisa tomar uma decisão importante sobre sua vida amorosa. Honório, compreensivo, comenta que deve ser sobre Matias e César. Ele se abstém de dar opinião, afirmando que apenas Adriana pode decidir o que é melhor para ela. Enquanto isso, Álvaro reclama com Jerônimo, dizendo que não pode simplesmente deixar Carina para trás. Ele explica que foi por causa dela que encontrou forças para se recuperar e que agora deseja conquistá-la. Mas Jerônimo, com firmeza, rebate que o coração de Carina pertence a Lázaro e que a única razão para os dois não estarem juntos é o fato de Álvaro estar vivo. Honório conversa com Adriana e reforça que a decisão é dela. Ele promete que caso escolha César, será educado e dará boas-vindas a ele, porque o que mais importa é a felicidade de sua filha. Tocada pelas palavras do pai, Adriana agradece por seu amor e compreensão. Jerônimo, pressionando Álvaro, diz que ele tem duas escolhas: aceitar sumir da vida de Carina ou enfrentar Augusto, que certamente tentará matá-lo novamente. Álvaro, nervoso, protesta, dizendo que não quer morrer, porque isso deixaria Carina viúva e livre para se casar com Lázaro. Mas Jerônimo insiste que ele precisa aceitar que para Carina, ele já está morto. Sem alternativa, Álvaro concorda em desaparecer e recomeçar sua vida quando sair da cadeia. Na igreja, Regina chora enquanto reza. Ela agradece a Deus por permitir que ela se aproxime de sua filha, mas a incerteza sobre ser Renata ou Roberta a deixa aflita. O padre aparece, avisando que já vai fechar a igreja, mas percebe que Regina está muito abalada e oferece companhia até sua casa. Embora Regina recuse, o padre insiste, preocupado com o estado dela, e decide acompanhá-la. Em um bar, Julieta encontra Matias, surpreendendo-o. Ela explica que soube que ele estava sozinho e quis estar lá para apoiá-lo. Matias revela que está divorciado de Roberta, o que deixa Julieta animada. Ela sugere que agora eles podem tentar algo juntos, confessando que gosta dele. Matias, educadamente, diz que a acha bonita e divertida, mas que seu coração pertence a outra mulher. Julieta argumenta que o amor pode surgir com o tempo, mas Matias reafirma que não acredita em forçar sentimentos. No entanto, ela decide aceitar ser sua amiga e os dois brindam. Em casa, Adriana está em seu quarto, revivendo momentos ao lado de César e Matias. Depois de refletir, ela murmura para si mesma que já tomou sua decisão sobre com quem quer ficar. Na casa de Inês, Gonçalo chega desesperado, dizendo que Regina desapareceu.
Ele conta que procurou por ela em casa, mas não a encontrou. Inês, nervosa, comenta em voz alta se Regina estaria com aquela mulher. Intrigado, Gonçalo exige saber o que ela quer dizer. Pressionada, Inês acaba confessando que Peppa pediu dinheiro e que Regina foi ao encontro dela. Gonçalo fica chocado, mas nesse momento, recebe uma ligação dos seguranças informando que Regina já está em casa, acompanhada de um homem. Ambos ficam confusos com a situação. Enquanto isso, Renata tenta ligar para Augusto para agradecer pelo presente, mas não consegue contato. Decidida a resolver no dia seguinte, ela lembra de sua tentativa de ligar para Jerônimo e decide ir dormir. No entanto, o celular toca à noite, e é Jerônimo. Ele diz que viu uma chamada dela e pergunta no que pode ajudar. Renata agradece por ele não ter cobrado juros sobre o empréstimo e insiste que a empresa quer pagar, mas Jerônimo garante que não tinha segundas intenções. Ela então menciona, hesitante, que sonhou com ele se casando com Marina. Jerônimo, intrigado, diz que está bem, mas que nunca foi o mesmo depois dela. Renata admite que também mudou, e Jerônimo lamenta que tudo tenha acabado, confessando que sente muito a falta dela. Na cruz de amor, Augusto está ao telefone confirmando com o entregador que Renata recebeu seu presente. Ao desligar, ele se pergunta por que ela não ligou para agradecer e garante a si mesmo que qualquer mulher ficaria encantada com um presente como aquele. Ezequiel, em casa, entra no quarto de Alzira para dar os remédios. Ele pergunta como ela está, e Alzira comenta que sente a barriga endurecer quando se movimenta muito. Ezequiel pede que ela relaxe e descanse mais. Em um momento de vulnerabilidade, ele pergunta por que ela o enganou com o doutor. Alzira responde que se sentia esquecida e não amada, e que o doutor a seduziu quando ela estava frágil. Ezequiel, arrependido, pede desculpas, mas Alzira diz que ele não deve se culpar, pois sempre foi fiel. Ao sair do quarto, Ezequiel reflete sobre seus próprios erros, lembrando-se de sua traição com Roberta e percebendo que não tem direito de cobrar nada de Alzira. Enquanto isso, Carina vai até Lázaro levar algo para ele comer e pergunta o que está acontecendo, porque ele anda estranho com ela. Lázaro, visivelmente desconfortável, diz que está preocupado com a necessidade de juntar dinheiro para construir a casa deles. Carina, com um sorriso suave, responde que não quer uma casa em troca do sorriso dele, pois sente que algo tirou a alegria dele. Lázaro insiste que é apenas preocupação e diz que vai descansar. Quando ela pergunta se ele não vai comer o lanche, ele responde que está sem fome, dá um beijo em sua testa e se afasta, deixando Carina confusa e sem reação. Josefina, por outro lado, conta o dinheiro em sua mala, sorrindo maliciosamente. Ela se vangloria de seus planos, dizendo que Regina pensa que sua vida vai melhorar ao descobrir quem é sua filha, mas garante que ela e Roberta vão transformar a vida de Regina em um verdadeiro inferno. Enquanto isso, Gonçalo vai à casa de Regina, preocupado, e exige saber onde ela esteve. Regina, evasiva, diz que estava por aí, mas ele insiste que ela não pode desaparecer dessa forma. Ele questiona por que ela não contou que Peppa entrou em contato, e Regina, desesperada, pergunta se Inês revelou o segredo. Gonçalo admite que pressionou Inês para obter a informação. Regina, irritada, diz que não aguenta mais viver cercada de seguranças e pede para ele tirá-los, mas Gonçalo se recusa, afirmando que ela precisa estar protegida. Irritada, Regina comenta que até o padre a acompanhou para casa,
e cansada da discussão, Gonçalo diz que depois eles conversam e vai embora. No dia seguinte, Regina vai à casa de Inês, e aliviada por ver a amiga, a confronta por não ter guardado seu segredo. Inês tenta justificar, dizendo que ficou preocupada com a segurança de Regina, mas Regina a acusa de colocar a vida de sua filha em risco e exige que ela não se aproxime mais. Emocionada, Regina se despede e sai rapidamente. Na empresa, Renata liga para Augusto e explica que tentou falar com ele várias vezes, mas não conseguiu completar as chamadas. Augusto, com tom amável, comenta que achou estranho ela não ter ligado para agradecer pelo presente. Renata afirma que adorou o colar, mas acha que ele gastou demais com algo tão caro. Augusto, em tom apaixonado, responde que nada é caro demais para demonstrar o amor que sente por ela. Enquanto isso, Isidro chega em casa e encontra Inês chorando. Preocupado, pergunta o que aconteceu, e ela conta sobre a briga com Regina por ter revelado o encontro com Pepa a Gonçalo. Isidro, alterado, lembra que Regina pediu sigilo, mas Inês insiste que estava preocupada com a amiga. Com um suspiro, Isidro diz que entende sua intenção, mas que Regina está enfrentando uma situação muito delicada. No povoado, Jerônimo conversa com o padre, contando que Álvaro aceitou desaparecer da vida de Carina. Ele lamenta que mesmo assim, ela e Lázaro não possam se casar, comentando que nem todos os amores têm finais felizes. O padre, atento, pergunta se Jerônimo está se referindo a ele e Renata. Sem resposta imediata, Jerônimo é pressionado a revelar suas intenções com Marina, pois o padre não quer ver sua sobrinha sofrer. Jerônimo assegura que não deseja magoá-la e que realmente quer que o relacionamento funcione. Enquanto isso, no clube, Roberta tenta entrar, mas é barrada. Indignada, ela questiona a recepcionista, que informa que a mensalidade está vencida. Furiosa, Roberta faz um escândalo. Nesse momento, Serena aparece e pergunta o que está acontecendo. Roberta tenta explicar, mas Serena a acusa de traição, dizendo que ela foi para a cama com Augusto. Diego e sua namorada se aproximam, e Diego acrescenta que Roberta tem o hábito de querer roubar os homens de Renata. Humilhada, Roberta rebate as acusações, e ao ser expulsa, sai furiosa, chamando todos de ridículos. De volta à casa de Constanza, Regina visita e conta que sabe que Josefina foi a responsável por seu estado e que pediu dinheiro para revelar a identidade de sua filha. Constanza pensa que Regina deveria contar tudo, mas Regina diz que ainda não sabe qual das duas é sua filha. Constanza pensa que acredita ser Renata, pois Josefina sempre a tratou mal. Regina mencionando que sentiu algo especial desde o momento em que conheceu Renata. Nesse instante, Renata entra no quarto e pergunta sobre o que estão falando. Regina fica radiante ao vê-la. Na mansão, Roberta chega em casa, ainda furiosa, chamando Serena de estúpida. De repente, ela sente falta de ar e desmaia. Eulália, alarmada, corre para buscar ajuda. De volta à casa de Constanza, Regina pergunta a Renata por que ela nunca se deu bem com Josefina. Renata, pensativa, responde que Josefina sempre protegeu Roberta, talvez porque ela tenha um problema de coração herdado do pai, Roberto. Regina, nervosa, menciona que sua filha desaparecida também tinha um problema de coração. Constanza reflete que Regina precisa contar a verdade sobre Josefina, mas antes que algo seja dito, Eulália entra apressada,
informando que Roberta passou mal novamente e acredita que seja por causa do coração. Regina, aflita, começa a pensar que talvez Roberta seja sua filha. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.